E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Dr. Gabriel França, eu sou médico psiquiatra e aqui nesse canal você encontra bastante informação sobre saúde mental, psiquiatria, você entende como a sua mente funciona e você pode ajudar quem você ama. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que surgiu durante uma consulta com uma paciente, que são aqueles movimentos repetitivos focados no corpo. Existem alguns, mas a gente vai falar dos dois principais, que é o ato de ficar arrancando o cabelo ou pelos, ou o ato de ficar cutucando a pele. Os dois têm nomes oficiais dentro da psiquiatria. Esse ato de arrancar o cabelo, os pelos, se chama tricotilomania e não tem nada a ver com a mania dentro do transtorno bipolar. Já o ato de ficar cutucando a pele de forma incessante se chama escoriação. Antes, a tricotilomania ela fazia parte do grupo dos transtornos relacionados aos controles de impulso. Hoje, ela está dentro do grupo dos transtornos obsessivos compulsivos e relacionados. O que faz bastante sentido essa mudança, porque vocês vão perceber que não são atos que a pessoa ela faz no momento de impulsividade, sem uma reflexão prévia. Na verdade, são atos muito mais difíceis de serem interrompidos, eles são compulsivos. É algo que você não consegue parar de fazer. Vamos começar pela tricotilomania. Nesse transtorno, a pessoa, ela geralmente arranca o cabelo, geralmente fio a fio. E eu já adianto que puxar o cabelo, ficar cutucando enquanto você lê, você estuda ou assiste TV, não é a mesma coisa. Na tricotilomania vai sempre existir uma urgência em realizar aquele movimento, em arrancar o cabelo. Não é algo que você faz de forma aleatória. E geralmente o ato de arrancar o cabelo alivia essa tensão, essa ansiedade. Pessoal, muitas vezes precisa até ser um certo fio específico, com uma certa textura específica. Algumas pessoas referem muito alívio em ver aquela raiz do fio ali saindo. E aí, por isso, é muito comum que a pessoa ela fique arrancando vários fios até conseguir encontrar o fio certo, que vai aliviar aquela tensão. E aí, depois a pessoa ela pode manipular o fio. Então, ela fica passando a mão, ela pode, inclusive, levar a boca. Algumas pessoas podem mastigar e até engolir. Essa sensação de alívio que o ato de arrancar traz, geralmente é passageiro. E aí acontece uma culpa, uma frustração pelo fato da pessoa entrar em contato com a percepção de que ela não tem o controle sobre aquilo. E a pessoa, ela até tenta parar, mas aí, infelizmente, passa um tempo e acaba recaindo. É como se de fato fugisse do controle dela. Os fios, eles podem ser arrancados de vários lugares, pessoal. O mais comum é no couro cabeludo, mas isso também acontece com sobrancelha, com os cílios, com a barba. E é muito comum as pessoas acabarem variando os locais de arrancar os fios para não deixar falhas muito perceptíveis. E quando tem falhas, não é incomum que a pessoa use bonés, use lenço, cachecol, para tentar esconder essas falhas da tricotilomania. O problema, pessoal, é que muitas vezes esses atos, eles acabam virando automáticos. Então a pessoa acaba fazendo isso sem perceber. É quase que um comportamento aprendido para se autorregular, para se acalmar. É como uma analogia, a criança chupando o dedo traz aquele alívio. Algumas pessoas, em alguns casos, podem até começar a arrancar pelos de seus animais de estimação, como eu já vi, ou as fibras de roupa, mas isso acaba sendo a exceção. Geralmente a regra é no couro cabeludo. Agora vamos para o transtorno de escoriação. Aqui a pessoa ela vai cutucar a pele até causar feridas, geralmente nas mãos, braços ou rosto. Isso também pode acontecer no próprio tórax. A maioria das pessoas usam as próprias unhas, mas também algumas podem usar alguns objetos como pinças. É muito comum que a pessoa fique roendo a cutícula, por exemplo. Pode começar com uma espinha ou com uma imperfeição, com uma lesão, mas na maioria das vezes acaba sendo na pele íntegra mesmo, sem lesões. Só que aí o ato de ficar cutucando a pele vai acabar formando as lesões e aquelas casquinhas. E não é incomum as pessoas elas tirarem as casquinhas dos machucados e ficarem brincando com a casquinha, às vezes até levando a boca também. Esse ato de escoriação, de ficar se cutucando, isso pode levar horas do dia da pessoa.
Geralmente, por deixar muitas marcas, feridas, as pessoas elas tentam usar roupas para esconder essas lesões. E esse comportamento, ele costuma começar na adolescência. Pode perdurar anos, às vezes até a vida toda. Mas o que acontece muitas vezes são períodos de estabilidade e períodos de oscilação, em que o comportamento vai estar mais ativo. Às vezes pode entrar como um movimento compensatório para oscilações do humor, períodos de mais ansiedade. Casos leves podem passar despercebido, pessoal, mas não é incomum aparecer feridas com infecções. Essas feridas muitas vezes formarem cicatrizes que vão permanecer aí o resto da vida da pessoa. Como eu falei no começo do vídeo, existem outros comportamentos relacionados ao corpo, como roer a unha, morder o lábio, cutucar o nariz, mas esses dois são os principais e que têm nomes oficiais. Agora, e o tratamento? Eu reconheço que eu tenho, mas e o tratamento? Casos leves, eles podem melhorar apenas com psicoterapia, com estratégias de autocontrole e gerenciamento de gatilhos. Mas quando isso não basta, dentro da terapia cognitivo-comportamental, existe a técnica de reversão de hábitos. Existe também a técnica do desaculpamento, quando a pessoa ela substitui o movimento compulsivo por um movimento alternativo, sem que tenha aquele reforço. Porque não se enganem, pessoal, esses movimentos, eles trazem algum grau de satisfação para a pessoa, e isso que perpetua o comportamento. E aí a pessoa ela vai despareando a emoção de recompensa ao ato de cutucar ou de arrancar o cabelo. Não existem remédios específicos para esses transtornos, aprovados para esse fim. Entretanto, na prática clínica, é muito comum a gente utilizar antidepressivos em dose alta, a gente pode usar medicações que diminuem esse reforço que eu havia falado do ato de ficar cutucando ou de arrancar o cabelo. A gente pode usar antipsicóticos em doses baixas e até alguns suplementos como a N-acetilcisteína em doses mais elevadas. Além disso, sempre vale ressaltar a importância de práticas como o exercício físico e um sono adequado. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha elucidado um pouco desses comportamentos focados no corpo, porque é um assunto que é relativamente comum de você observar na prática clínica, mas que é pouco abordado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.